Tivemos o rolo em Mariluz, aí tivemos o caso da menina que deu um alento para o nosso coração. Mas aí, o que vem e acontece em Maringá? Um baita de um sem vergonha, e eu falo com todas as letras para que ele entenda o que eu estou falando. O cara se acha no direito de ser o dono da mulher. É mais, a mulher terminou com ele porque ele já era um baita de um sem vergonha. Aí ele pega e começa a ameaçar a mulher por mensagem, dizendo, você vai conhecer o pior de mim. O pior de você era você ter tomado uma camaçada de pau, porque além de tudo você é um covarde. Aí se aproveitou, pegou o atual namorado da ex e tentou matar o cara. 7 facadas. Mais uma vez, as equipes de resgate salvaram a vida desse homem até ser levado ao hospital. O acusado do crime se apresentou na delegacia. Mas primeiro vamos ver a história, como tudo aconteceu, agora bem contado para você. Thaís Santana conta pra gente. O rapaz de preto que aparece nas imagens com uma faca é um ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento e começo de outro. Veja, esse é o momento em que ele parte para cima do atual, que tenta se esquivar a todo instante de ser atingido, mas não consegue e acaba sendo esfaqueado. Segundo a polícia, tudo teria começado quando o ex chegou à casa da mulher e encontrou o carro do atual na frente. Ele, então, armado com uma faca, furou os 4 pneus. Como se não bastasse, Renan saiu da casa para ver o que estava acontecendo e também foi atingido por pelo menos 6 facadas, que pegaram o abdômen e também o tórax da vítima. Renan estava há pouco tempo no relacionamento e o estado de saúde é gravíssimo. De acordo com familiares do autor do crime, o ex teria ficado revoltado ao ver nas redes sociais uma publicação do casal que assume o relacionamento publicamente. O suspeito então liga para a ex-namorada e faz ameaças. Nossa equipe teve acesso à conversa deles por telefone. Tá me ameaçando? Não, eu tô falando, eu tô te dando um recado. Ué, você acabou de me ameaçar. Ué, por que você fez isso comigo? Ué, por que pra mim se preparar? Você tá me ameaçando? Não te interessa, mas eu terminei com você. Não, e eu não tô te ameaçando, não. Você tá me ameaçando por quê? Ouça agora o momento em que o ex-namorado faz a ameaça. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. Logo depois, o ex foi até a casa da mulher onde o atual estava e cometeu o crime. O autor das facadas pegou a moto em seguida e fugiu do local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. O que conseguimos identificar foram 6 perfurações. Admitimos ele no interior da residência, um sangramento importante, mas já controlado, e apresentando sinais de choque hemorrágico, né? Uma vítima muito grave, consciente ainda. Fizemos os cuidados iniciais, colocamos dentro da viatura, mas infelizmente ele evoluiu com uma complicação desse tipo de ferimento, que é o que a gente chama de pneumotórax, e o que trouxe uma dificuldade respiratória muito grande a ele, e a gente precisou prosseguir aí, sedar o paciente, fazer o procedimento de intubação, aliviar o tórax dele para ele conseguir ventilar melhor, fazer a parte da respiração melhor, e trouxemos até o hospital aqui para passar agora por cirurgia. É uma vítima extremamente grave, né? 6 perfurações entre abdômen e tórax, com sinais de choque hemorrágico importante. Olha, direto dessa reportagem, sem perder tempo, o suspeito desse crime se apresentou na delegacia. Igor Creme estava lá. Conta pra gente, Igor. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. César Aparecido da Silva, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Maringá. O homem estava acompanhado do advogado. Antes de entrar na delegacia, aceitou conversar com a imprensa e falou a versão dele sobre o caso. Quando que aconteceu aquela noite? Você perdeu a cabeça? A cabeça foi questão do momento mesmo. Não, só que a questão do momento mesmo. A gente separou numa boa. Então por que você foi lá? Por causa que eu vi que a gente terminou na quarta-feira e passado, e quando foi ontem ela postou um relacionamento sério. Aí eu vi que não estava certo. César contou que foi casado com a mulher por 7 anos, mas recentemente o casal decidiu pela separação. Segundo ele, a vítima também havia feito ameaças, o que mexeu com o ego dele.
Eu liguei para ela nervoso, que foi até o áudio, acho que circulou. E o cara logo em seguida me mandou uns áudios falando que você não era homem e tal. Eu falei, velho, então aí aconteceu, aí meu ego, sabe, eu sou uma pessoa de bem, entendeu? A nossa equipe de reportagem teve acesso aos áudios que antecederam o crime. Neles, vítima e suspeito trocam graves ameaças. Chegam a marcar um local para se encontrar e resolver o assunto pessoalmente. Bom, vem aqui então, vem aqui agora então, filho. Tô te esperando, vem, filho. Vamos, filho. Passa a tua localização então, vamos ver se você é tão homem assim pra ameaçar a mulher. Quero ver você falar isso na minha cara. Irmão, manda a localização, irmão. Manda a localização, onde você tá, que eu vou agora aí falar. Eu tô aqui na casa da Mara, vem aqui, que você conhece bem onde que é a localização. Tô te esperando aqui, só vim. No dia 18 de março deste ano, César e a mulher estavam juntos em viagem. O relacionamento chegou ao fim quando o casal retornou para Maringá. Esta câmera de monitoramento registrou a noite do crime. César já havia furado o pneu do carro da vítima, que estava estacionado em frente à casa da ex-companheira. A vítima então saiu da residência para ver o que havia acontecido, quando encontrou o suspeito e os dois começaram a brigar. Com um canivete, César esfaqueou a vítima e fugiu em seguida. O homem ferido foi socorrido e levado para o hospital. O estado de saúde dele é grave, está entre a vida e a morte. Ao saber disso, César disse estar arrependido. Eu tô arrependido, sou pessoa de... Não, nunca vi. Tem passagem pela polícia? Eu? Nunca, trabalhador a vida inteira. O advogado do rapaz afirma que já tem a linha inicial de defesa e que vai apresentar para o delegado e, se preciso, para a justiça. Essa questão é bastante séria, né? Teve a participação aí da questão da vítima, né? Preponderante, inclusive foi ele que mandou o áudio para o meu cliente para que ele pudesse conversar e deliberar essas questões relacionadas ao relacionamento, mas o que parece é que eles já tinham um relacionamento anterior. Qual foi o motivo? Então, o que motivou todo o conflito foi que existia aí um triângulo amoroso, né? Entre a vítima, entre o meu cliente e a ex-namorada dele. Depois de ser ouvido, César foi liberado. Um inquérito será aberto para dar continuidade na investigação do caso. Essas nossas leis é um tapa na cara. Quando eu digo aqui que a gente tem que acabar com esse tipo de situação, é essa. O cidadão vai lá, tenta matar o outro, se apresenta na delegacia e volta para casa. É difícil aceitar isso, né? É difícil aceitar isso. Imagina para um pai e para uma mãe, sabendo que o filho agora está lá internado, com risco de vida, por pouco não morreu, precisou ser entubado pelos médicos para que eles conseguissem transportá-lo com vida para um hospital. Igor Kremer está ali? Acredito que o Igor tem atualização para mim sobre esse caso. Igor, é com você. Tenho, Nader, aquela história, né? Toda moeda tem dois lados. O homem foi liberado, sim, depois de ser ouvido pelo delegado de homicídios, mas olha só o motivo, porque o delegado entendeu que ele foi instigado pela vítima a ir até o local do crime. E lá ele teria sido agredido pela vítima e por isso ele pegou o canivete que estava na cintura, que já usa no dia a dia, segundo aí o próprio suspeito, e desferiu os golpes na vítima. E também, como tem endereço fixo, ele tem emprego e não tem antecedentes criminais e também não oferece qualquer risco, segundo o delegado de homicídios, para investigação. Ele vai responder aí, vai esperar o processo, esperar a investigação ser encerrada em liberdade. Nader, essa foi a decisão do delegado de homicídios aqui de Maringá. Eu não vou nem me estender. Ô, Igor, faz um favor pra gente. Vou fazer um pedido para você. Eu sei que agora não vai dar mais tempo, são quase 19 horas e o pessoal não deve estar mais aí da delegacia que investiga esse caso. Mas tentar descobrir quais foram as provas apresentadas por ele ao delegado que fizesse com que o delegado tivesse esse entendimento. Se comprovado tudo isso através de que ele foi instigado a ir ao local e a partir daí teve que usar a arma que ele tinha na cintura para se defender, aí a história muda e foi importante ouvir esse teu outro lado. Até então eu tinha uma outra versão que era o que tínhamos das reportagens. Mas se ele foi instigado, aí já muda até a versão dada que nós temos daqueles áudios onde ele fala que a mulher iria conhecer o outro lado dele. Consegue tentar levantar isso até mesmo com o advogado de defesa, que eu acho que há o interesse por parte da defesa desse rapaz de apresentar
esse material para que fique comprovado até a ação dele. Pode tentar isso para a gente? Sim, Nader, mas todos esses áudios, todos esses materiais apresentados nas duas reportagens estão nos autos, tá? O delegado teve acesso a esse material antes de ouvir o suspeito aqui na delegacia e por isso ele tomou essa decisão. Mas nós vamos atrás dessa informação para detalhar certinho. Se não der tempo hoje, porque o delegado já não está mais aqui, acabou de ir embora, nós trazemos informações atualizadas amanhã no Cidade Alerta. Tudo bem? Fechado. Tivemos o rolo em Mariluz, aí tivemos o caso da menina que deu um alento para o nosso coração. Mas aí, o que vem e acontece em Maringá? Um baita de um sem vergonha, e eu falo com todas as letras para que ele entenda o que eu estou falando. O cara se acha no direito de ser o dono da mulher. É mais, a mulher terminou com ele porque ele já era um baita de um sem vergonha. Aí ele pega e começa a ameaçar a mulher por mensagem, dizendo, você vai conhecer o pior de mim. O pior de você era você ter tomado uma camaçada de pau, porque além de tudo você é um covarde. Aí se aproveitou, pegou o atual namorado da ex e tentou matar o cara. 7 facadas. Mais uma vez, as equipes de resgate salvaram a vida desse homem até ser levado ao hospital. O acusado do crime se apresentou na delegacia. Mas primeiro vamos ver a história, como tudo aconteceu, agora bem contado para você. Thaís Santana conta pra gente. O rapaz de preto que aparece nas imagens com uma faca é um ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento e começo de outro. Veja, esse é o momento em que ele parte para cima do atual, que tenta se esquivar a todo instante de ser atingido, mas não consegue e acaba sendo esfaqueado. Segundo a polícia, tudo teria começado quando o ex chegou à casa da mulher e encontrou o carro do atual na frente. Ele, então, armado com uma faca, furou os 4 pneus. Como se não bastasse, Renan saiu da casa para ver o que estava acontecendo e também foi atingido por pelo menos 6 facadas, que pegaram o abdômen e também o tórax da vítima. Renan estava há pouco tempo no relacionamento e o estado de saúde é gravíssimo. De acordo com familiares do autor do crime, o ex teria ficado revoltado ao ver nas redes sociais uma publicação do casal que assume o relacionamento publicamente. O suspeito então liga para a ex-namorada e faz ameaças. Nossa equipe teve acesso à conversa deles por telefone. Tá me ameaçando? Não, eu tô falando, eu tô te dando um recado. Ué, você acabou de me ameaçar. Ué, por que você fez isso comigo? Ué, por que pra mim se preparar? Você tá me ameaçando? Não te interessa, mas eu terminei com você. Não, e eu não tô te ameaçando, não. Você tá me ameaçando por quê? Ouça agora o momento em que o ex-namorado faz a ameaça. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. Logo depois, o ex foi até a casa da mulher onde o atual estava e cometeu o crime. O autor das facadas pegou a moto em seguida e fugiu do local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. O que conseguimos identificar foram 6 perfurações. Admitimos ele no interior da residência, um sangramento importante, mas já controlado, e apresentando sinais de choque hemorrágico, né? Uma vítima muito grave, consciente ainda. Fizemos os cuidados iniciais, colocamos dentro da viatura, mas infelizmente ele evoluiu com uma complicação desse tipo de ferimento, que é o que a gente chama de pneumotórax, e o que trouxe uma dificuldade respiratória muito grande a ele, e a gente precisou prosseguir aí, sedar o paciente, fazer o procedimento de intubação, aliviar o tórax dele para ele conseguir ventilar melhor, fazer a parte da respiração melhor, e trouxemos até o hospital aqui para passar agora por cirurgia. É uma vítima extremamente grave, né? 6 perfurações entre abdômen e tórax, com sinais de choque hemorrágico importante. Olha, direto dessa reportagem, sem perder tempo, o suspeito desse crime se apresentou na delegacia. Igor Creme estava lá. Conta pra gente, Igor. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer.
César Aparecido da Silva, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Maringá. O homem estava acompanhado do advogado. Antes de entrar na delegacia, aceitou conversar com a imprensa e falou a versão dele sobre o caso. Quando que aconteceu aquela noite? Você perdeu a cabeça? A cabeça foi questão do momento mesmo. Não, só que a questão do momento mesmo. A gente separou numa boa. Então por que você foi lá? Por causa que eu vi que a gente terminou na quarta-feira e passada, e quando foi ontem ela postou um relacionamento sério. Aí eu vi que não estava certo. César contou que foi casado com a mulher por 7 anos, mas recentemente o casal decidiu pela separação. Segundo ele, a vítima também havia feito ameaças, o que mexeu com o ego dele. Eu liguei para ela nervoso, que foi até o áudio, acho que circulou, e o cara logo em seguida me mandou uns áudios falando que você não era homem e tal. Eu falei, velho, então aí aconteceu, aí meu ego, sabe, eu sou uma pessoa de bem, entendeu? A nossa equipe de reportagem teve acesso aos áudios que antecederam o crime. Neles, vítima e suspeito trocam graves ameaças. Chegam a marcar um local para se encontrar e resolver o assunto pessoalmente. Bom, vem aqui agora então, filho. Tô te esperando, vem, filho. Vamos, filho. Passa a tua localização então, vamos ver se você é tão homem assim pra ameaçar a mulher. Quero ver se você falar isso na minha cara. Irmão, manda a localização, irmão. Manda a localização, onde você tá, que eu vou agora aí falar. Eu tô aqui na casa da Mara, vem aqui, que você conhece bem onde que é a localização. Tô te esperando aqui, só vim. No dia 18 de março deste ano, César e a mulher estavam juntos em viagem. O relacionamento chegou ao fim quando o casal retornou para Maringá. Esta câmera de monitoramento registrou a noite do crime. César já havia furado o pneu do carro da vítima, que estava estacionado em frente à casa da ex-companheira. A vítima então saiu da residência para ver o que havia acontecido, quando encontrou o suspeito e os dois começaram a brigar. Com um canivete, César esfaqueou a vítima e fugiu em seguida. O homem ferido foi socorrido e levado para o hospital. O estado de saúde dele é grave, está entre a vida e a morte. Ao saber disso, César disse estar arrependido. Eu tô arrependido, sou pessoa de... Não, nunca vi. Tem passagem pela polícia? Eu? Nunca, trabalhador a vida inteira. O advogado do rapaz afirma que já tem a linha inicial de defesa e que vai apresentar para o delegado e, se preciso, para a justiça. Essa questão é bastante séria, né? Teve a participação aí da questão da vítima, né? Preponderante, inclusive foi ele que mandou áudio para o meu cliente para que ele pudesse conversar e deliberar essas questões relacionadas ao relacionamento, mas o que parece é que eles já tinham um relacionamento anterior. Qual foi o motivo? Então o que motivou todo o conflito foi que existia aí um triângulo amoroso, né? Entre a vítima, entre o meu cliente e a ex-namorada dele. Depois de ser ouvido, César foi liberado. Um inquérito será aberto para dar continuidade na investigação do caso. Essas nossas leis é um tapa na cara. Quando eu digo aqui que a gente tem que acabar com esse tipo de situação, é essa. O cidadão vai lá, tenta matar o outro, se apresenta na delegacia e volta para casa. É difícil aceitar isso, né? É difícil aceitar isso. Imagina para um pai e para uma mãe, sabendo que o filho agora está lá internado, com risco de vida, por pouco não morreu, precisou ser entubado pelos médicos para que eles conseguissem transportá-lo com vida para um hospital. Igor Kremer está ali? Acredito que o Igor tem atualização para mim sobre esse caso. Igor, é com você. Tenho, Nader, aquela história, né? Toda moeda tem dois lados. O homem foi liberado, sim, depois de ser ouvido pelo delegado de homicídios, mas olha só o motivo, porque o delegado entendeu que ele foi instigado pela vítima a ir até o local do crime. E lá ele teria sido agredido pela vítima e por isso ele pegou o canivete que estava na cintura, que já usa no dia a dia, segundo aí o próprio suspeito, e desferiu os golpes na vítima. E também, como tem endereço fixo, ele tem emprego e não tem antecedentes criminais e também não oferece qualquer risco, segundo o delegado de homicídios, para investigação. Ele vai responder aí, vai esperar o processo, esperar a investigação ser encerrada em liberdade. Nader, essa foi a decisão do delegado de homicídios aqui de Maringá. Eu não vou nem me estender. Ô, Igor, faz um favor pra gente.
vou fazer um pedido para você. Eu sei que agora não vai dar mais tempo, são quase 19 horas e o pessoal não deve estar mais aí da delegacia que investiga esse caso. Mas tentar descobrir quais foram as provas apresentadas por ele ao delegado que fizesse com que o delegado tivesse esse entendimento. Se comprovado tudo isso através de que ele foi instigado a ir ao local e a partir daí teve que usar a arma que ele tinha na cintura para se defender, aí a história muda e foi importante ouvir esse teu outro lado. Até então eu tinha uma outra versão que era o que tínhamos das reportagens. Mas se ele foi instigado, aí já muda até a versão dada que nós temos daqueles áudios onde ele fala que a mulher iria conhecer o outro lado dele. Consegue tentar levantar isso até mesmo com o advogado de defesa, que eu acho que há o interesse por parte da defesa desse rapaz de apresentar esse material para que fique comprovado até a ação dele. Pode tentar isso para a gente? Sim, Nader, mas todos esses áudios, todos esses materiais apresentados nas duas reportagens estão nos autos, tá? O delegado teve acesso a esse material antes de ouvir o suspeito aqui na delegacia e por isso ele tomou essa decisão. Mas nós vamos atrás dessa informação para detalhar certinho. Se não der tempo hoje, porque o delegado já não está mais aqui, acabou de ir embora, nós trazemos informações atualizadas amanhã no Cidade Alerta. Tudo bem? Fechado. Tivemos o rolo em Mariluz, aí tivemos o caso da menina que deu um alento para o nosso coração. Mas aí, o que vem e acontece em Maringá? Um baita de um sem vergonha, e eu falo com todas as letras para que ele entenda o que eu estou falando. O cara se acha no direito de ser o dono da mulher. E mais, a mulher terminou com ele porque ele já era um baita de um sem vergonha. Aí ele pega e começa a ameaçar a mulher por mensagem, dizendo, você vai conhecer o pior de mim. O pior de você era você ter tomado uma camaçada de pau, porque além de tudo você é um covarde. Aí se aproveitou, pegou o atual namorado da ex e tentou matar o cara. 7 facadas. Mais uma vez, as equipes de resgate salvaram a vida desse homem até ser levado ao hospital. O acusado do crime se apresentou na delegacia. Mas primeiro vamos ver a história, como tudo aconteceu, agora bem contado para você. Thaís Santana conta pra gente. O rapaz de preto que aparece nas imagens com uma faca é um ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento e começo de outro. Veja, esse é o momento em que ele parte para cima do atual, que tenta se esquivar a todo instante de ser atingido, mas não consegue e acaba sendo esfaqueado. Segundo a polícia, tudo teria começado quando o ex chegou à casa da mulher e encontrou o carro do atual na frente. Ele, então, armado com uma faca, furou os 4 pneus. Como se não bastasse, Renan saiu da casa para ver o que estava acontecendo e também foi atingido por pelo menos 6 facadas, que pegaram o abdômen e também o tórax da vítima. Renan estava há pouco tempo no relacionamento e o estado de saúde é gravíssimo. De acordo com familiares do autor do crime, o ex teria ficado revoltado ao ver nas redes sociais uma publicação do casal que assume o relacionamento publicamente. O suspeito então liga para a ex-namorada e faz ameaças. Nossa equipe teve acesso à conversa deles por telefone. Tá me ameaçando? Não, eu tô falando, eu tô te dando um recado. Ué, você acabou de me ameaçar. Ué, por que você fez isso comigo? Ué, por que pra mim se preparar? Você tá me ameaçando? Não te interessa, mas eu terminei com você. Não, e eu não tô te ameaçando, não. Você tá me ameaçando por quê? Ouça agora o momento em que o ex-namorado faz a ameaça. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. Logo depois, o ex foi até a casa da mulher onde o atual estava e cometeu o crime. O autor das facadas pegou a moto em seguida e fugiu do local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. O que conseguimos identificar foram 6 perfurações. Admitimos ele no interior da residência, um sangramento importante, mas já controlado, e apresentando sinais de choque hemorrágico, né? Uma vítima muito grave, consciente ainda. Fizemos os cuidados iniciais, colocamos dentro da viatura, mas infelizmente ele evoluiu com uma complicação desse tipo de ferimento, que é o que a gente chama de pneumotórax, e o que trouxe uma dificuldade respiratória muito grande a ele, e a gente precisou
prosseguir aí, sedar o paciente, fazer o procedimento de intubação, aliviar o tórax dele para ele conseguir ventilar melhor, fazer a parte da respiração melhor, e trouxemos até o hospital aqui para passar agora por cirurgia. É uma vítima extremamente grave, né? 6 perfurações entre abdômen e tórax, com sinais de choque hemorrágico importante. Olha, direto dessa reportagem, sem perder tempo, o suspeito desse crime se apresentou na delegacia. Igor Kremer estava lá. Conta pra gente, Igor. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. César Aparecido da Silva, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Maringá. O homem estava acompanhado do advogado. Antes de entrar na delegacia, aceitou conversar com a imprensa e falou a versão dele sobre o caso. Quando que aconteceu aquela noite? Você perdeu a cabeça? A cabeça foi questão do momento mesmo. Não, só que a questão do momento mesmo. A gente separou numa boa. Então por que você foi lá? Por causa que eu vi que a gente terminou na quarta-feira e passada, e quando foi ontem ela postou um relacionamento sério. Aí eu vi que não estava certo. César contou que foi casado com a mulher por 7 anos, mas recentemente o casal decidiu pela separação. Segundo ele, a vítima também havia feito ameaças, o que mexeu com o ego dele. Eu liguei para ela nervoso, que foi até o áudio, acho que circulou, e o cara logo em seguida me mandou uns áudios falando que você não era homem e tal. Eu falei, velho, então aí aconteceu, aí meu ego, sabe, eu sou uma pessoa de bem, entendeu? A nossa equipe de reportagem teve acesso aos áudios que antecederam o crime. Neles, vítima e suspeito trocam graves ameaças. Chegam a marcar um local para se encontrar e resolver o assunto pessoalmente. Bom, vem aqui agora então, filho. Tô te esperando, vem, filho. Vamos, filho. Passa a tua localização, então. Vamos ver se você é tão homem assim pra ameaçar a mulher. Quero ver você falar isso na minha cara. Irmão, manda a localização, irmão. Manda a localização, onde você tá, que eu vou agora aí falar. Eu tô aqui na casa da Mara, vem aqui, que você conhece bem onde que é a localização. Tô te esperando aqui, só vim. No dia 18 de março deste ano, César e a mulher estavam juntos em viagem. O relacionamento chegou ao fim quando o casal retornou para Maringá. Esta câmera de monitoramento registrou a noite do crime. César já havia furado o pneu do carro da vítima, que estava estacionado em frente à casa da ex-companheira. A vítima então saiu da residência para ver o que havia acontecido, quando encontrou o suspeito e os dois começaram a brigar. Com um canivete, César esfaqueou a vítima e fugiu em seguida. O homem ferido foi socorrido e levado para o hospital. O estado de saúde dele é grave, está entre a vida e a morte. Ao saber disso, César disse estar arrependido. Eu tô arrependido, sou pessoa de... Não, nunca vi. Tem passagem pela polícia? Eu? Nunca, trabalhador a vida inteira. O advogado do rapaz afirma que já tem a linha inicial de defesa e que vai apresentar para o delegado e, se preciso, para a justiça. Essa questão é bastante séria, né? Teve a participação aí da questão da vítima, né? Preponderante, inclusive foi ele que mandou o áudio para o meu cliente para que ele pudesse conversar e deliberar essas questões relacionadas ao relacionamento, mas o que parece é que eles já tinham um relacionamento anterior. Qual foi o motivo? Então o que motivou todo o conflito foi que existia aí um triângulo amoroso, né? Entre a vítima, entre o meu cliente e a ex-namorada dele. Depois de ser ouvido, César foi liberado. Um inquérito será aberto para dar continuidade na investigação do caso. Essas nossas leis é um tapa na cara. Quando eu digo aqui que a gente tem que acabar com esse tipo de situação, é essa. O cidadão vai lá, tenta matar o outro, se apresenta na delegacia e volta para casa. É difícil aceitar isso, né? É difícil aceitar isso. Imagina para um pai e para uma mãe, sabendo que o filho agora está lá internado, com risco de vida, por pouco não morreu, precisou ser entubado pelos médicos para que eles conseguissem transportá-lo com vida para um hospital. Igor Kremer está ali? Acredito que o Igor tem atualização para mim sobre esse caso. Igor, é com você.
Tenho, Nader, aquela história, né? Toda moeda tem dois lados. O homem foi liberado, sim, depois de ser ouvido pelo delegado de homicídios, mas olha só o motivo, porque o delegado entendeu que ele foi instigado pela vítima a ir até o local do crime. E lá ele teria sido agredido pela vítima e por isso ele pegou o canivete que estava na cintura, que já usa no dia a dia, segundo aí o próprio suspeito, e desferiu os golpes na vítima. E também, como tem endereço fixo, ele tem emprego e não tem antecedentes criminais e também não oferece qualquer risco, segundo o delegado de homicídios, para a investigação. Ele vai responder aí, vai esperar o processo, esperar a investigação ser encerrada em liberdade. Nader, essa foi a decisão do delegado de homicídios aqui de Maringá. Eu não vou nem me estender. Ô, Igor, faz um favor pra gente. Vou fazer um pedido para você. Eu sei que agora não vai dar mais tempo, são quase 19 horas e o pessoal não deve estar mais aí da delegacia que investiga esse caso. Mas tentar descobrir quais foram as provas apresentadas por ele ao delegado que fizesse com que o delegado tivesse esse entendimento. Se comprovado tudo isso através de que ele foi instigado a ir ao local e a partir daí teve que usar a arma que ele tinha na cintura para se defender, aí a história muda e foi importante ouvir esse teu outro lado. Até então eu tinha uma outra versão que era o que tínhamos das reportagens. Mas se ele foi instigado, aí já muda até a versão dada que nós temos daqueles áudios onde ele fala que a mulher iria conhecer o outro lado dele. Consegue tentar levantar isso até mesmo com o advogado de defesa, que eu acho que há o interesse por parte da defesa desse rapaz de apresentar esse material para que fique comprovado até a ação dele. Pode tentar isso para a gente? Sim, Nader, mas todos esses áudios, todos esses materiais apresentados nas duas reportagens estão nos autos, tá? O delegado teve acesso a esse material antes de ouvir o suspeito aqui na delegacia e por isso ele tomou essa decisão. Mas nós vamos atrás dessa informação para detalhar certinho. Se não der tempo hoje, porque o delegado já não está mais aqui, acabou de ir embora, nós trazemos informações atualizadas amanhã no Cidade Alerta. Tudo bem? Fechado. Tivemos o rolo em Mariluz, aí tivemos o caso da menina que deu um alento para o nosso coração. Mas aí, o que vem e acontece em Maringá? Um baita de um sem vergonha, e eu falo com todas as letras para que ele entenda o que eu estou falando. O cara se acha no direito de ser o dono da mulher. É mais, a mulher terminou com ele porque ele já era um baita de um sem vergonha. Aí ele pega e começa a ameaçar a mulher por mensagem, dizendo, você vai conhecer o pior de mim. O pior de você era você ter tomado uma camaçada de pau, porque além de tudo você é um covarde. Aí se aproveitou, pegou o atual namorado da ex e tentou matar o cara. 7 facadas. Mais uma vez, as equipes de resgate salvaram a vida desse homem até ser levado ao hospital. O acusado do crime se apresentou na delegacia. Mas primeiro vamos ver a história, como tudo aconteceu, agora bem contado para você. Thaís Santana conta pra gente. O rapaz de preto que aparece nas imagens com uma faca é um ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento e começo de outro. Veja, esse é o momento em que ele parte para cima do atual, que tenta se esquivar a todo instante de ser atingido, mas não consegue e acaba sendo esfaqueado. Segundo a polícia, tudo teria começado quando o ex chegou à casa da mulher e encontrou o carro do atual na frente. Ele, então, armado com uma faca, furou os 4 pneus. Como se não bastasse, Renan saiu da casa para ver o que estava acontecendo e também foi atingido por pelo menos 6 facadas, que pegaram o abdômen e também o tórax da vítima. Renan estava há pouco tempo no relacionamento e o estado de saúde é gravíssimo. De acordo com familiares do autor do crime, o ex teria ficado revoltado ao ver nas redes sociais uma publicação do casal que assume o relacionamento publicamente. O suspeito então liga para a ex-namorada e faz ameaças. Nossa equipe teve acesso à conversa deles por telefone. Tá me ameaçando? Não, eu tô falando, eu tô te dando um recado. Ué, você acabou de me ameaçar. Ué, por que você fez isso comigo? Ué, por que pra mim se preparar? Você tá me ameaçando? Não te interessa, mas eu terminei com você. Não, e eu não tô te ameaçando, não. Você tá me ameaçando por quê? Ouça agora o momento em que o ex-namorado faz a ameaça. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. Logo depois, o ex foi até a casa da mulher onde o atual estava e cometeu o crime. O autor das facadas pegou a moto em seguida e fugiu do local.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. O que conseguimos identificar foram 6 perfurações. Admitimos ele no interior da residência, um sangramento importante, mas já controlado, e apresentando sinais de choque hemorrágico, né? Uma vítima muito grave, consciente ainda. Fizemos os cuidados iniciais, colocamos dentro da viatura, mas infelizmente ele evoluiu com uma complicação desse tipo de ferimento, que é o que a gente chama de pneumotórax, e o que trouxe uma dificuldade respiratória muito grande a ele, e a gente precisou prosseguir aí, sedar o paciente, fazer o procedimento de intubação, aliviar o tórax dele para ele conseguir ventilar melhor, fazer a parte da respiração melhor, e trouxemos até o hospital aqui para passar agora por cirurgia. É uma vítima extremamente grave, né? 6 perfurações entre abdômen e tórax, com sinais de choque hemorrágico importante. Olha, direto dessa reportagem, sem perder tempo, o suspeito desse crime se apresentou na delegacia. Igor Creme estava lá. Conta pra gente, Igor. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. César Aparecido da Silva, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Maringá. O homem estava acompanhado do advogado. Antes de entrar na delegacia, aceitou conversar com a imprensa e falou a versão dele sobre o caso. Quando que aconteceu aquela noite? Você perdeu a cabeça? A cabeça foi questão do momento mesmo. Não, só que a questão do momento mesmo. A gente separou numa boa. Então por que você foi lá? Por causa que eu vi que a gente terminou na quarta-feira e passado, e quando foi ontem ela postou um relacionamento sério. Aí eu vi que não estava certo. César contou que foi casado com a mulher por 7 anos, mas recentemente o casal decidiu pela separação. Segundo ele, a vítima também havia feito ameaças, o que mexeu com o ego dele. Eu liguei para ela nervoso, que foi até o áudio, acho que circulou, e o cara logo em seguida me mandou uns áudios falando que você não era homem e tal. Eu falei, velho, então aí aconteceu, aí meu ego, sabe, eu sou uma pessoa de bem, entendeu? A nossa equipe de reportagem teve acesso aos áudios que antecederam o crime. Neles, vítima e suspeito trocam graves ameaças. Chegam a marcar um local para se encontrar e resolver o assunto pessoalmente. Bom, vem aqui agora então, filho. Tô te esperando, vem, filho. Vamos, filho. Passa a tua localização então, vamos ver se você é tão homem assim pra ameaçar a mulher. Quero ver você falar isso na minha cara. Irmão, manda a localização, irmão. Manda a localização, onde você tá, que eu vou agora aí falar. Eu tô aqui na casa da Mara, vem aqui, que você conhece bem onde que é a localização. Tô te esperando aqui, só vim. No dia 18 de março deste ano, César e a mulher estavam juntos em viagem. O relacionamento chegou ao fim quando o casal retornou para Maringá. Esta câmera de monitoramento registrou a noite do crime. César já havia furado o pneu do carro da vítima, que estava estacionado em frente à casa da ex-companheira. A vítima então saiu da residência para ver o que havia acontecido, quando encontrou o suspeito e os dois começaram a brigar. Com um canivete, César esfaqueou a vítima e fugiu em seguida. O homem ferido foi socorrido e levado para o hospital. O estado de saúde dele é grave, está entre a vida e a morte. Ao saber disso, César disse estar arrependido. Eu tô arrependido, sou pessoa de... Não, nunca vi. Tem passagem pela polícia? Eu? Nunca, trabalhador a vida inteira. O advogado do rapaz afirma que já tem a linha inicial de defesa e que vai apresentar para o delegado e, se preciso, para a justiça. Essa questão é bastante séria, né? Teve a participação aí da questão da vítima, né? Preponderante, inclusive foi ele que mandou o áudio para o meu cliente para que ele pudesse conversar e deliberar essas questões relacionadas ao relacionamento, mas o que parece é que eles já tinham um relacionamento anterior. Qual foi o motivo? Então o que motivou todo o conflito foi que existia aí um triângulo amoroso, né? Entre a vítima, entre o meu cliente e a ex-namorada dele. Depois de ser ouvido, César foi liberado. Um inquérito será aberto
para dar continuidade na investigação do caso. Essas nossas leis é um tapa na cara. Quando eu digo aqui que a gente tem que acabar com esse tipo de situação, é essa. O cidadão vai lá, tenta matar o outro, se apresenta na delegacia e volta para casa. É difícil aceitar isso, né? É difícil aceitar isso. Imagina para um pai e para uma mãe, sabendo que o filho agora está lá internado, com risco de vida, por pouco não morreu, precisou ser entubado pelos médicos para que eles conseguissem transportá-lo com vida para um hospital. Igor Kremer está ali? Acredito que o Igor tem atualização para mim sobre esse caso. Igor, é com você. Tenho, Nader, aquela história, né? Toda moeda tem dois lados. O homem foi liberado, sim, depois de ser ouvido pelo delegado de homicídios, mas olha só o motivo, porque o delegado entendeu que ele foi instigado pela vítima a ir até o local do crime. E lá ele teria sido agredido pela vítima e por isso ele pegou o canivete que estava na cintura, que já usa no dia a dia, segundo aí o próprio suspeito, e desferiu os golpes na vítima. E também, como tem endereço fixo, ele tem emprego e não tem antecedentes criminais e também não oferece qualquer risco, segundo o delegado de homicídios, para a investigação. Ele vai responder aí, vai esperar o processo, esperar a investigação ser encerrada em liberdade. Nader, essa foi a decisão do delegado de homicídios aqui de Maringá. Eu não vou nem me estender. Ô, Igor, faz um favor pra gente. Vou fazer um pedido para você. Eu sei que agora não vai dar mais tempo, são quase 19 horas e o pessoal não deve estar mais aí da delegacia que investiga esse caso. Mas tentar descobrir quais foram as provas apresentadas por ele ao delegado que fizesse com que o delegado tivesse esse entendimento. Se comprovado tudo isso através de que ele foi instigado a ir ao local e a partir daí teve que usar a arma que ele tinha na cintura para se defender, aí a história muda e foi importante ouvir este outro lado. Até então eu tinha uma outra versão que era o que tínhamos das reportagens. Mas se ele foi instigado, aí já muda até a versão dada que nós temos daqueles áudios onde ele fala que a mulher iria conhecer o outro lado dele. Consegue tentar levantar isso até mesmo com o advogado de defesa, que eu acho que há o interesse por parte da defesa desse rapaz de apresentar esse material para que fique comprovado até a ação dele. Pode tentar isso para a gente? Sim, Nader, mas todos esses áudios, todos esses materiais apresentados nas duas reportagens estão nos autos, tá? O delegado teve acesso a esse material antes de ouvir o suspeito aqui na delegacia e por isso ele tomou essa decisão. Mas nós vamos atrás dessa informação para detalhar certinho. Se não der tempo hoje, porque o delegado já não está mais aqui, acabou de ir embora, nós trazemos informações atualizadas amanhã no Cidade Alerta. Tudo bem? Fechado.